Quase todos os personagens de Gravity Falls têm uma história trágica. Uma briga e um mal-entendido levaram Stan e Ford a se afastarem antes de uma breve reconciliação que depois os separaram por mais 30 anos. O Sus tem o pai ausente, a mãe da Wendy morreu e tudo indica que os pais do Dipper e da Mabel mandaram eles para Gravity Falls para resolverem coisas de divórcio. Mas sem sombra de dúvidas, o personagem com a história mais trágica é o Fiddle Ford McGugget, o cara que literalmente deixou seus sonhos de lado para ajudar no sonho de outra pessoa, e o cara do apenas um personagem de hoje. Iluminados Girls, estava falando. E há muito tempo atrás eu disse aqui no canal que ia começar a trazer a história dos personagens de Gravity Falls aqui, né? Aprofundando um pouco mais em detalhes da história deles, desde a época que eles nasceram até o último momento em que eles aparecem na série. E eu decidi começar com o velho McGugget, mas já vai deixando aqui nos comentários qual é o próximo personagem de Gravity Falls que você quer ver aqui no Apenas um Personagem, se aprofundando mais em detalhes íntimos deles e também na mente desses personagens. Nascido entre as décadas de 50 e 60 numa fazenda de porcos no Tennessee, Fiddle Ford Hedron McGugget estudou na Universidade de Becksport nos anos 70. Um detalhe importante, já que foi essa universidade que mudou a vida de Fiddle Ford completamente, já que ele virou colega de quarto de um cara chamado Stanford Pines, um aspirante a caçador de coisas paranormais que via ele como um mecânico brilhante e com muito potencial. Os dois se uniram pelo que tinham em comum, suas origens, suas peculiaridades e seus interesses. Era uma amizade feita no paraíso. Depois da formatura, Fiddle Ford se mudou para Palo Alto, Califórnia, onde conheceu e se casou com Emma Mae Dixon. Embora não se saiba muito sobre ela, pode ser que ela tenha um parente chamado Merlin Dixon, e não é Merle Dixon de The Walking Dead, é Merlin Dixon, que fez parte de um culto chamado Cyphertologia. Eu não precisa ser nenhum gênio para saber a quem eles veneravam. Fiddle Ford e Emma tiveram um filho chamado Tate, e os três eram uma família feliz. Fiddle Ford também decidiu ser seu próprio chefe, fundando a Fiddle Furry Computer Magics, desenvolvendo uma série de computadores que talvez não fossem tão populares na época. Nesse ponto, McGugget já era dono da sua própria empresa, ou seja, se ele tivesse continuado no seu caminho ali, focado na sua carreira, ele poderia ter se tornado um bilionário. Ele tinha uma família amorosa e já tinha um caminho traçado para o sucesso. O que poderia dar errado nesse momento? Alô, Fiddle Ford Computadores? Está construindo um transuniversal polidimensional Metavortex? Isso é matematicamente possível! Bom, eu acho. Uma ligação do seu antigo colega de quarto Stanford Pines, que queria recrutá-lo para um projeto especial, algo que revolucionaria a comunidade científica, um portal interdimensional. E deixando sua família e carreira para trás pelo sonho de outra pessoa, Fiddle Ford chegou a Gravity Falls no dia 29 de julho de 1900 e lá vai bolinha. Stanford sabia que o McGugget tinha colocado sua vida em espera por um tempo indeterminado para criar algo que talvez nem funcionasse, escrevendo no Diário 3 o seguinte, abre aspas: "Ele sacrificou tanto para vir ao meu auxílio, ele temporariamente deixou sua esposa e o filho pequeno na Califórnia para a duração deste projeto, abandonou suas próprias aspirações profissionais, embora tenha trazido um protótipo do seu projeto pessoal para trabalhar nas horas vagas", fecha aspas. E se você, assim como eu, tem o Diário 3 de Gravity Falls, está se perguntando em que momento isso aparece, bom, eu lamento informar que só aparece no inglês. Que na verdade eu nem sei se de fato aparece só no inglês, já que essas páginas eu achei na internet e eu não sei exatamente onde elas entram, se é no Diário 3, se é no livro do Bill Dourado, porque também não tem na versão que eu trouxe aqui no canal várias vezes. É apenas páginas que é de fato do diário, mas eu não faço a mínima ideia de onde elas estão. O Ford estava animado por ter um amigo ao seu lado para ajudá-lo e fazer companhia depois de anos de solidão, exceto pelo triângulo com tendências de invasão mental que estava ocupando parte do seu cérebro. Stanford se encantou com as peculiaridades de McGugget e tentou fazê-lo se sentir em casa, comprando cordas de banjo e microchips no dia que ele chegou. O Ford não era muito chegado no hábito do Fiddle Ford de ficar mascando tabaco, acreditando que aquilo veio da época da fazenda de porcos e que velhos hábitos são difíceis de mudar. O McGugget também tem o hábito de arrancar os cabelos quando está estressado. Apesar da calorosa recepção quando chegou em Gravity Falls e de gostar de passar um tempo com o Ford, Fiddle Ford era frequentemente visto olhando para a foto da sua família, afirmando que pensar neles o mantia com os pés no chão. O Ford, que não estava exatamente bem com a sua própria família, comparou o valor que Fiddle Ford dava àquela foto com a foto que ele tinha do Nikola Tesla, o que não é exatamente a mesma coisa, mas deu para captar a vossa essência. Ainda assim, Fiddle Ford tentou se envolver com um novo ambiente, desenvolveu uma dinâmica divertida com Stanford,
que de vez em quando reorganizava o seu cubo mágico só para ver o quão rápido o Fiddle Ford o resolveria. Quando chegou o Natal, McGuggett surpreendeu o Ford com presentes feitos à mão, como um globo de neve com a cabana do mistério, que na época era só um laboratório, e uma luva de 6 dedos. Esses presentes mostravam o quanto McGuggett gostava do Ford e o quanto ele acreditava no projeto, embora parecesse impossível. Mas infelizmente o Ford não preparou nada para ele, o que, apesar de um pouco triste, o McGuggett não se importou. Durante o recesso de fim de ano, Fiddle Ford voou de volta para casa para visitar sua família, porém acabou discutindo com a sua mulher. Ele simplesmente chegou lá de mãos abanando. E se você levar em consideração que ele fez presentes incrivelmente atenciosos pro Ford, mas não fez nada para sua esposa, é um pouco entendível, né? Mas isso destaca o quanto o Ford e o projeto tomaram conta sobre tudo na vida do Fiddle Ford. O Ford estava consumindo a vida dele e ele não ganhava nada além de dor em troca. Falando no Ford, a briga do McGuggett com a esposa permitiu que ele voltasse para Gravity Falls a tempo de salvá-lo do Krampus. Que se você não sabe que história é essa, é porque você não viu o meu vídeo sobre as páginas perdidas do diário, que aparece lá no livro do Bill. O link vai estar aqui na descrição ou no card aqui em cima, se eu lembrar de colocar, ou no final desse vídeo, e você não vai perder. Vai lá e assiste esse vídeo depois que acabar esse aqui, que tá muito da hora, assim como todos os outros vídeos sobre o livro do Bill e sobre Gravity Falls que eu já fiz aqui no canal. Eu já trouxe a história do Ford dentro do portal ao longo dos 30 anos, já trouxe a história do Bill, já trouxe um monte de vídeo aqui sobre o Gravity Falls que você precisa assistir. Então vai nas playlists na descrição ou olha lá na aba playlist que tem lá separadinho o Gravity Falls, o livro do Bill, para você poder assistir. E não esquece de se inscrever aqui no canal, que ainda vão sair muitos outros vídeos sobre o Gravity Falls. E eu sei que vocês curtem, eu curto falar, vocês gostam de assistir, então a gente vai curtir junto aqui sobre o Gravity Falls em vários vídeos ao longo dos anos, ok? Então se inscreve no canal para você não perder esses vídeos. O Stanford, se sentindo culpado e em dívida com o colega, tenta retribuir o animando, entrando relutantemente no clima natalino. Eles decoram o portal com pisca-pisca e enfeites enquanto escutam a música favorita de Natal do McGuggett. O resto da noite os dois passaram montando bonecos de neve e relembrando o passado. Porém, Jovem D'Artagnan, nem tudo no entanto era perfeito. Ocasionalmente suas personalidades entravam em conflito. McGuggett aparentemente era muito supersticioso, o que irritava o Ford, e sempre fazia o sinal da cruz quando passava perto de um túmulo e repreendia o Ford por dizer coisas como "que diabos". Reação que o Ford considerava estúpida, talvez porque ele não quisesse que o McGuggett associasse o Bill a uma questão de magia sombria. O que não faz muito sentido, já que se o Ford é tão inteligente, era para ele ter sacado que o Bill era de fato algo maligno desde o momento que ele teve que invocar ele de dentro de uma caverna, depois de ver uma série de símbolos numa parede. Certa vez o McGuggett alertou o Ford que um portal funcional iria precisar de um hyperdrive, coisa que os humanos só conseguiriam desenvolver daqui 10 mil anos. Felizmente, eles não iam precisar esperar tanto, pois o Ford sabia exatamente onde encontrar. No gigantesco OVNI do local de queda ômega, que exigiria uma expedição de 2 dias. Durante essa viagem, McGuggett encontrou uma gama de estranhezas, e ia desde criaturas e coisas encantadoras como um ornitorrinco ou um geodita, até coisas mais assustadoras como um fóssil de dinossauro gigante. Algumas tendências egoístas do Ford ficaram evidentes ao longo dessa expedição, especialmente o hábito de colocar sua curiosidade e as suas pesquisas à frente da segurança do McGuggett. O Ford assumiu que o Fiddle Ford se adaptaria a toda essa situação assim como ele, quando na verdade era demais para o cara processar, ainda mais quando ele estava sendo apresentado a tudo aquilo de uma vez só. Mas o Fiddle Ford deixava passar, levando em consideração que o Ford não fazia isso por mal. E como ele poderia ficar bravo quando eles estavam observando as estrelas, dividindo ambições e explorando uma nave espacial? Considerando tudo, ele estava se divertindo pra caramba, até que tudo mudou. E bom, o ego de Ford e o hábito dele de não se preocupar com a segurança do McGuggett levaria o Fiddle Ford a sofrer graves ferimentos e traumas profundos. Na volta do local de queda ômega, os dois encontraram Dwayne Brett adormecido, meio gremlin, meio goblin, e ao invés de ir embora de lá logo de uma vez, o Ford insistiu em desenhá-lo enquanto ele dormia, para o desgosto do McGuggett. Stanford estava confiante de que conseguiria um bom esboço sem incomodar a criatura, porém o hyperdrive na mochila do McGuggett emitiu um alarme, e em resposta o Dwayne Brett acordou e atacou McGuggett, forçando ele a ter a visão do seu maior pesadelo, deixando ele também com o braço quebrado e coberto de espinhos venenosos. Embora Stanford tenha conseguido tratar dos ferimentos físicos de Fiddle Ford, as cicatrizes mentais perdurariam por anos. O Ford só percebeu a gravidade do trauma de McGuggett quando percebeu que ele já não resolvia mais o seu cubo mágico, deixando-o intocado por dias e que tinha dificuldades para dormir à noite.
Ele estava profundamente perturbado pelo que o Dwayne Brett lhe mostrou, e o Ford, tentando confortar um amigo com técnicas de meditação, lembrou ele de que, como cientista, sua criatividade poderia resolver qualquer problema que eles enfrentassem. Porém, já bem atrás, Fidel Ford interpretou esse conselho de uma maneira diferente do previsto pelo Ford, optando por resolver seus problemas não os enfrentando, mas os apagando completamente. Então, ansioso para esquecer o que viu, Fidel Ford criou a arma da memória. E talvez você esteja se perguntando, uai, mas ele não criou a arma da memória depois de parar de trabalhar com o Ford? E bom, a linha do tempo do Fidel Ford sucumbindo à loucura e todo o lance com a Sociedade do Olho Cego não bate muito bem com o que está no Diário 3 ou no livro do Bill. A série faz parecer que o Fidel Ford criou a arma da memória 1 ano após começar a trabalhar com o Ford, depois de se separar dele. Porém, depois ela se contradiz, mostrando que o Ford já conhecia a arma e sabia muito bem como usá-la. Então a linha do tempo corrigida é que ele criou a arma da memória depois do incidente com o Dwayne Brett. Mas como ele usou tanto ela em si mesmo, há uma recontextualização ainda mais sombria para a cena. Talvez quando ele gravou o primeiro registro, McGuggett pensou ter acabado de inventar a arma da memória, quando na verdade ela já existia há algum tempo. Essa era a extensão do estrago do seu cérebro na época em que ele deixou o projeto do portal. Nesse sentido, provavelmente devemos falar sobre o que a arma da memória realmente representa. Uma clara alegoria ao uso de substâncias, pelo menos por Fidel Ford e para os membros da Sociedade do Olho Cego. Para o restante das pessoas, é só um dispositivo que pode destruir o cérebro. Quer dizer, isso é uma exploração da frase beber para esquecer. O McGuggett usa a arma da memória como um vício para aliviar o estresse, apagando eventos traumáticos de sua memória. E quanto mais ele depende dela, maior é o impacto em seu corpo. Ele começa a ter dificuldade com as palavras, age de forma mais errática, oscila entre felicidade e tristeza e luta para se lembrar de qualquer coisa. E depois de abusar tanto da arma da memória, ele está muito pior no presente do que outros personagens como o Stan, o Ford ou a Lady Susan, que teriam a mesma faixa etária que ele. Isso também é algo visível no final de Gravity Falls, já que a gente vê que o efeito da arma da memória é algo reversível, já que o Stan, depois que o Ford usa nele para apagar o Bill, começa a ir se lembrando de algumas coisas, até o ponto que ele se lembra de tudo completamente. Já com o velho McGuggett não acontece a mesma coisa, embora ele se lembre de pequenas coisas da vida dele, como o filho dele, ele ainda assim não se lembra de quase nada. A arma da memória afetou ele de tal ponto que chegou a nem afetar mais, como a gente vê no Sociedade do Olho Cego. E não importa quantas vezes eles usem ela nele, já não afeta ele mais. O Stanford se sentiu desconfortável com a arma da memória e sobre os efeitos dela em McGuggett e da possibilidade dela cair em mãos erradas. E se o efeito colateral da arma afetasse o usuário, os efeitos eram permanentes, o que aconteceria se houvesse um erro? E o fato de que ela poderia ser usada em larga escala preocupava o Ford. Não querendo arriscar nada, Stanford expressou suas preocupações e exigiu que McGuggett destruísse a arma da memória, o que o deixou um pouco surpreso e um pouco decepcionado, mas concordou com o Ford. Porém, jovem D'Artagnan, ao escrever sobre esse encontro em seu diário, o Ford não conseguia se lembrar de como essa conversa terminou, já que o McGuggett havia apagado sua memória. Ainda tentando animar o Fidel Ford depois do lance com o Dwayne Brett, o Stanford chamou ele para ir num parque. Embora não gostasse muito, ele ia fazer esse esforço pelo amigo, se isso significasse que o amigo dele ia ficar bem. No parque, o Fidel Ford acabou consertando as engrenagens de uma roda gigante quebrada e conhecendo um trabalhador de lá chamado Ivan Wexler. O Ivan desabafou sobre como era intimidado por seus colegas de trabalho por causa das suas tatuagens na sua cabeça, o que o levou a um incidente dramático onde ele foi preso numa casa assombrada por uma noite inteira. Assim, pelas costas do Ford, o velho McGuggett deu ao Ivan um papel com um símbolo estranho, talvez algo como isso daí. Isso significa que em algum momento depois de ser confrontado por Ford e apagado sua memória, o McGuggett já havia fundado a Sociedade do Olho Cego. Uma sociedade secreta onde aqueles perturbados pelas estranhezas de Gravity Falls ou apenas procurando escapar de seus problemas podiam se reunir para apagar suas más lembranças. Basicamente um Alcoólicos Anônimos do avesso. Embora ainda operasse em uma escala menor, é interessante pensar que o Ford queria que o McGuggett destruísse a arma da memória antes que ela caísse em mãos erradas, só para ela ser usada em massa e ser distribuída por debaixo do nariz dele. O Ford estava num declínio, se recusando a processar qualquer coisa que tenha testemunhado, preferindo literalmente explodir para esquecê-las. Nesse estado emocionalmente estagnado, ele começou a temer e desconfiar não só do mundo, mas de si mesmo, preocupado que o mundo pudesse acabar por causa dele e do Stanford. Desesperado em acalmar sua ansiedade, o McGuggett bolou um plano para construir um abrigo antinuclear caso o apocalipse acontecesse.
Ele propôs um bunker de segurança máxima sob o disfarce de um segundo laboratório para estudar qualquer criatura que pudesse atravessar o portal, um raciocínio que o Ford aceitou com facilidade. O McGuggett assumiu a responsabilidade pela construção do bunker, recrutando lenhadores locais para acelerar o processo e apagando suas memórias de tudo para evitar pagar pelos serviços e despistar o Ford. Caso não esteja claro, o Fiddle Ford já estava se tornando um pouco problemático a essa altura, um manipulador, mas ainda trágico. Ele se tornou muito manipulador e muito secreto, coisa que o Stanford não notou facilmente. Dá pra ver a magnitude da sua paranoia em cada canto do bunker. Seu local escondido na profundeza da floresta, a entrada mega elaborada e a sala de observação. Cada detalhe do bunker mostra o quanto ele estava assustado e desconfiado. A essa altura, o McGuggett estava tão consumido pelo medo e pelo uso da arma da memória que se tornou incapaz de lidar com as lembranças e traumas que carregava. A criação do bunker simbolizava sua tentativa de se isolar, de proteger a si mesmo e aos outros de um apocalipse que ele acreditava ter desencadeado. E o mais trágico disso tudo é que, ao invés de enfrentar seus problemas ou pedir ajuda, ele preferiu continuar apagando suas memórias, fugindo da dor e dos horrores que viu, tornando-se um prisioneiro de sua própria invenção. Com o passar do tempo, essa dependência na arma da memória levou o velho McGuggett a uma degradação mental cada vez maior, afastando-o das suas antigas habilidades e paixões e o transformando em uma sombra do cientista brilhante que ele já foi um dia. Mantendo uma distância segura entre eles e qualquer criatura possível, o sistema de segurança lembrava o cubo de McGuggett. Todas essas medidas drásticas eram o trabalho de um homem aterrorizado com a ideia de ter cometido erros enormes e sem saber como desistir. Apesar do bunker ser eficaz em manter os problemas do lado de fora, o próximo evento traumático veio de algo que eles mesmos colocaram para dentro: o metamorfo. O Ford encontrou o metamorfo ainda filhote perto do bunker e, apesar do desejo de Fiddle Ford congelá-lo imediatamente, o Ford decidiu mantê-lo como um tipo de animal de estimação. E enquanto o metamorfo crescia rapidamente, o Fiddle Ford se tornava cada vez mais cético. McGuggett deixou claro que não tinha apego a essa criatura como Ford tinha, comparando-o ao gado em uma fazenda. Ele só o mantinha por perto para testar o sistema de criogenia do bunker. A desconfiança do McGuggett provou-se válida quando o metamorfo fugiu de sua gaiola, assumiu a forma de McGuggett e o trancou em um armário. Então tentou ler o diário do Ford para acessar uma lista de novas formas. Felizmente, Ford e McGuggett conseguiram detê-lo, mas Fiddle Ford estava agora à beira da insanidade. Após esse incidente, ele estava mais do que pronto para voltar à sua vida normal. Então os dois seguiram em frente para finalizar o portal, embora o McGuggett ainda desconfiasse de Ford, já que o trabalho parecia sobre-humano, como se não pudesse ter feito tudo sozinho. Mesmo assim, o Ford se recusou a admitir seu envolvimento com Bill. Antes do teste do portal, McGuggett e Stanford saíram para jantar, onde o McGuggett expressou suas preocupações com o projeto. Ele revelou que havia calculado a probabilidade de falhas e as chances estavam contra eles, arriscando-se a um desastre total. Ele pressionou Ford uma última vez sobre parceiros ocultos, mas Ford continuou a negar qualquer envolvimento de terceiros. McGuggett então fez um último apelo para desistir de tudo, revelando também que havia compilado toda a pesquisa de Stanford em um livro pronto para publicação. O Ford poderia parar o projeto agora, ganhar fama e fortuna pelo que já conquistou e sair dessa história. Porém, o Ford recusou com medo de que outros cientistas usassem sua pesquisa em Gravity Falls. Ele simplesmente não conseguia desistir da ideia de ser o melhor e o mais notável, o que ele não conseguiria se parasse agora. Isso levou ao terceiro e último golpe, um incidente que quebrou Fiddle Ford. Durante o teste do portal, um erro fez Fiddle Ford parar dentro do portal ao invés de um manequim. Ele teve vislumbres horríveis do reino dos pesadelos, sendo o mais marcante deles o Bill Cipher removendo seu exoesqueleto para se alimentar, uma visão aterrorizante para Fiddle Ford. E esse breve momento no reino dos pesadelos também deu a Fiddle Ford uma premonição. Fiddle Ford, quando Gravity Falls e a Terra virarem pó, cuidado com a fera de um olho só. Fiddle Ford, volte a si, isso não faz nenhum sentido. Esta máquina é perigosa. Ela vai causar o fim do mundo com isso! Depois de ver horrores além da compreensão humana, Fiddle Ford desistiu do projeto e se entregou de vez na sociedade do olho cego, embora ele não demorasse muito para não estar mais apto a liderar e deixar a sociedade sob o comando do Ivan. Com o uso da arma da memória no auge, McGuggett degenerou para o estado de um velho maluco em apenas um ano, chegando ao ponto mais baixo da sua vida. O uso constante da arma da memória o transformou de um professor respeitável para algo semelhante a um Papai Noel desnutrido. Ele mergulhou completamente no estilo caipira, usando suspensórios e um chapéu de espantalho, perdeu todo o cabelo, ganhou um dente de ouro e se recusava a usar sapatos, chamando-os de prisões para os pés. Ele também usava uma tala no braço que fazia um som estranho, levando ao Deep a suspeitar que ele
poderia estar se transformando em um robô, o que pode parecer uma observação ingênua de uma criança, mas é triste pensar que o McGucket tentou se consertar ao tentar se transformar em um ciborgue. E um dos detalhes mais interessantes nesse novo visual do McGucket, o band-aid na sua barba, o que não faz o menor sentido. E de acordo com o Dipper, se você tentar removê-la, ele rosna pra você como um cachorro. Com a mente destruída e viciado na arma da memória, McGucket perdeu completamente o contato com sua família. Sua esposa pediu o divórcio e seu filho ficou envergonhado demais para se associar a ele. Mas levando em consideração que Fidel Forte morava na Califórnia, o que ele estava fazendo em Gravity Falls? Muito provavelmente ele deve ter ido lá para apoiar o pai dele depois do divórcio, só para depois ficar ainda mais frustrado com o McGucket alegando coisas sobrenaturais na cidade sem nada para comprovar. É frustrante pensar nisso, já que a gente sabe que o McGucket estava falando a verdade, porém por causa do seu estado de loucura, suas falas foram levadas apenas como delírios. Todas as coisas assustadoras e distorcidas que moravam em Gravity Falls foram o que levou a começar a apagar sua mente em primeiro lugar. Ele estava ficando louco com o poder, mas ainda assim é muito injusto com ele. E isso é apenas a ponta do iceberg. O status quo de Gravity Falls para ele é miserável, vivendo no ferro velho da cidade como uma casa improvisada, que lembra sua velha garagem em Palo Alto. E é assim que ele passa seus dias. Então ele acorda em um lugar aleatório da cidade e não faz ideia de onde está ou como chegou lá, como o campo de golfe. Ele também tenta lidar com a solidão criando uma esposa guaxinim, que de acordo com um segmento do Canto das Conspirações do Barry McGucket, é seu guaxinim favorito. Sim, ele já teve dias melhores. Os moradores de Gravity Falls não o levam a sério e o consideram inofensivo apesar de suas invenções perigosas. Mas o lado bom é que Dipper e Mabel o tratam como um conhecido normal e com o tempo um amigo. Ele aparece em suas aventuras o suficiente para que desenvolvam uma dinâmica e se apeguem a ele. Apesar de sua mente fragmentada, Fidel Ford ainda é muito engenhoso, como quando conserta rapidamente a lanterna do Dipper em A Terra antes do Javali. Ele também cria uma poção de mudança de voz para o Dipper em Poço Sem Fundo, que na verdade foi criada para ele mesmo, para ele parar de assustar as pessoas com a sua voz, o que chega a ser até um pouco triste. O que realmente destaca o sofrimento de McGucket é o que o Bill diz sobre a mente dele no livro do Bill, abre aspas. Já espiei as almas de homens enlouquecidos, mas essa foi a primeira vez que estive dentro de uma mente em colapso, tal qual uma estrela de nêutrons. Faltavam décadas de lembranças, cacos de danos emocionais voavam como balas de revólver. Uma parte desesperada dele parecia tentar se curar, querendo soldar as próprias lembranças de novo, igual a um de seus robôs. Mas graças aos anos usando o próprio raio cerebral em si mesmo, a mente dele estava embaralhada de um jeito que nem eu conseguia compreender. Uma única fagulha do inferno de lembranças caiu em meu braço e um buraco queimou na pele como um laser atingindo manteiga. Pela primeira vez senti um tipo de dor que não era hilário. Houve solos de banho suficientes para durarem 1000 vidas. Saí de lá e nunca mais voltei, fecha aspas. Essas palavras do Bill refletem a devastação e a profundidade de danos que o McGucket sofreu, mostrando que até uma entidade como Bill foi afetada ao se deparar com o caos que se tornou a mente dele. Fidel Forte continuara tentando resolver seus problemas com invenções perigosas em vez de ser vulnerável e dar uma chance ao confronto em A Lenda do Monstro do Lago. Ele inventou uma imitação mecânica mais realista da besta apenas para tentar chamar a atenção de seu filho, esperando que se ele finalmente provasse a existência de algo sobrenatural para a cidade, ele pudesse reconquistar o respeito deles e ser bem-vindo de volta à vida de Tate. Sabe, quando a gente vai ficando velho como eu, ninguém te dá mais atenção nenhuma. Meu próprio filho não me visita há meses, então eu pensei em talvez chamar a atenção dele com um robô aquático de 15 toneladas. Vocês não sabem o que um ancião como eu pode fazer por um pouquinho de tempo com a família. De acordo com a gravação do seu tubo de memória, ele de fato viu o monstro do lago, e a imagem estava evidentemente gravada em seu cérebro, apesar de sua tentativa de esquecer. Ele mencionou a construção de um robô pterodáctilo homicida quando sua esposa o deixou, o que nos leva a supor que foi um incidente em que ele tentaria parecer um herói, salvando ela apenas para se atrapalhar e ter o relacionamento terminado de uma maneira ainda pior do que antes. E o McGucket ainda segue mal o conselho que o Ford deu a ele há mais de 30 anos, de que seus problemas podem ser resolvidos com ciência, e isso é porque ele não quer resolver realmente seus problemas, mas sim bloqueá-los. Apesar disso, ele parece bem mais conformado com a situação agora na velhice. Ainda muito paranoico e ansioso por eventos apocalípticos, McGucket continua fazendo perguntas sobre eventos estranhos.
como se as arquibancadas podem colapsar, se as estátuas estão vivas ou se ele sobreviveria a uma revolta. A cidade o descarta como um caipira louco, mas ao mesmo tempo reconhece a sua inteligência e habilidades de engenharia. E essa dualidade é destacada no Diário 3 e mostrada em episódios da série, mostrando que ele tem mais do que aparenta. Apesar de sua moral distorcida, o Gideon reconheceu o talento de McGucket e o recrutou para construir um robô gigante. Esse trabalho trouxe uma sensação de familiaridade para McGucket, que mesmo sem memórias claras, parecia reconfortado ao servir novamente. Porém, jovem Atlas, seus lapsos de memória e a sua influência pela sociedade do olho cego fizeram com que ele acreditasse que suas condições mentais eram causadas por terceiros, quando na verdade ele foi o responsável por apagar suas próprias memórias. O McGucket sacrifica seu bem-estar para salvar o Deep, mostrando-se imune à arma da memória, devido aos danos acumulados em sua mente ao longo dos anos. Recuperar suas memórias lhe permitiu confrontar o passado pela primeira vez, algo que ele temia profundamente. A partir desse ponto, o McGucket começa a se reconstruir. Ele lentamente recupera sua sanidade, simbolizado pelo crescimento de seus cabelos e pela mudança de comportamento. Embora ele ainda mantenha a fachada de caipira louco para se manter discreto. Com o avanço da série, sua paranoia é validada quando ele calcula a iminência de um evento catastrófico, nível fim do mundo. Porém, diante da ativação do portal e da invasão do governo em Gravity Falls, o McGucket quase tem uma recaída e foge, abandonando a sua casa improvisada. Ele encontra refúgio no bunker, como confirmado pelo Alex Hirsch durante o hiato da segunda temporada. Quando o Estranhagedon começa, o McGucket enfrenta seu maior medo, o fim do mundo. Ele tem duas escolhas: permanecer no bunker ou enfrentar seus temores ao lado de seus amigos. Felizmente, ele opta pelo último, unindo-se à resistência na Cabana do Mistério. Juntos, eles constroem um robô gigante para lutar contra os aliados do Bill. Apesar do caos, o McGucket encontra a redenção ao ajudar os outros e a salvar a cidade. Após os eventos de Gravity Falls, o Fidel Ford se reconecta com o Ford e finalmente confronta os erros do passado. Ele aceita o conselho de Ford para patentear seus projetos, tornando-se milionário e comprando a antiga mansão dos Northwest. Ele também se reconcilia com seu filho, embora seu relacionamento com a sua ex-esposa permaneça incerto. McGucket é um exemplo de superação. Ele passou de alguém marcado por tragédias e erros para uma figura inspiradora, que enfrentou seus medos, reconstruiu sua vida e alcançou um final feliz merecido. E apesar de tudo, ele nunca perdeu sua essência, simbolizada pelo fiel banjo que ele sempre carrega consigo. E bom, assim acabamos a história do velho McGucket com essa parte 4. Deixa aqui nos comentários quais os outros personagens você quer ver aqui no Apenas um Personagem, seja de Gravity Falls ou de qualquer outro filme, série ou desenho. Se dá pra trazer aqui no canal, eu vou trazer. Eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo lá com vocês, então é muito importante que vocês comentem para me saber o que trazer. Qualquer outro filme, série, desenho, antigo ou novo, em qualquer quadro aqui no canal, deixa aqui nos comentários que mais cedo ou mais tarde eu trago aqui, ok? Não esquece de compartilhar esse vídeo em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Reels do Instagram, que é muito importante para que mais pessoas conheçam o conteúdo aqui do canal e possam vir eventualmente se inscrever. Estamos quase chegando aos 2.000 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês. Clica no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, que não custa absolutamente nada para vocês me ajudam demais, ok? Então clica no botãozinho vermelho e depois ativa o sininho para você não perder os vídeos saindo toda semana sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos que você precisa ver. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, comenta aqui embaixo, compartilha. E é isso, até a próxima, falou, foi!